Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada. Quem não me ama, não guardará a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que eu vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, aqui neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada. Quem não me ama, não guardará a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que eu vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ontem no Evangelho, se lembrarmos, uma frase muito importante. Jesus começa o Evangelho dizendo: não se perturbe o vosso coração. Tenha fé em Deus, tenha fé em mim também. Para mim, na minha forma de viver a espiritualidade, o domingo sempre ecoa na semana. E tinha muitas coisas ontem no Evangelho. Pela pergunta de Tomé, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez esta foi a palavra que mais te pegou. Então fique com ela. Durante a semana inteira, faça esse processo de meditação. Frei Carlos Mesters dizia: ruminar a palavra. Não é que ele esteja nos comparando a animais, mas é aquilo que o boi faz, come e rumina, no bom sentido. Mastigue, retome, releia, pegue uma palavra de Deus e fique meditando isto. Nós temos às vezes pensamentos muito ruins. Às vezes, na psiquiatria se fala de pensamento intruso, outros falam de pensamentos negativos, outros falam de pessimismo, outros falam de depressão, pensamentos repetitivos de tristeza,
feridas que não foram curadas, que voltam constantemente. Para isso tem um remédio. Já ensinavam os padres do deserto. Inclusive, quem quiser um bom livro para ler, um livro pequeno, Filocalia, que são dos padres do deserto, que ensina essa fórmula. O que é essa fórmula? Pegar uma frase. Voltando a ontem. Ontem o Evangelho tinha algumas frases importantes. Primeiro, aqui eu peguei: não se perturbe o vosso coração, tenha fé em Deus, tenha fé em mim também. Tomé pergunta a Jesus: Senhor, para onde irás? Nós não sabemos o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois Filipe faz um questionamento a Jesus. E Jesus diz a terceira frase, que pode ser para o dia: eu vou, mas volto e vos levarei. Permaneçam em mim. Portanto, durante essa semana, no meio das suas lutas, sempre tem uma frase. Leve para o teu dia uma mensagem. Aqui talvez esteja uma forma de passar bem o dia. Quando você acorda, quando você vai fazer a sua higiene pessoal, não é por acaso que no YouTube Padre Manzotti, 5 horas da manhã, nós já soltamos o Evangelho do dia, a oração do dia. Pegue uma frase, pegue um pensamento em Deus, mas tem que ser de Deus, não algo ruim, e leve para o teu dia. Quando você se pegar num momento de negativismo, num momento de depressão, num momento de lembranças de coisas ruins, fixe no que é bom. Fixe numa frase de Deus. Eu queria dizer isso porque é muito importante. Às vezes a gente não sabe como viver o dia. Às vezes a gente não sabe como lidar com as frustrações. Às vezes você começa uma segunda-feira e você vai dizer: mais uma semana. Gente, a vida é tão preciosa. Hoje foi muito difícil o programa Experiência de Deus. Foi muito de uma cadeira vazia de um jovem de 40 anos que uma dor de cabeça, um aneurisma cerebral, não se despediu de ninguém e foi. José Luiz Piovesan. Mas não é porque eu estou frisando só ele, para a gente sentir a brevidade da vida. Como é tudo tão rápido. Então, cada dia para nós não é por acaso que chama-se presente. Passado, futuro, presente. Hoje é um presente de Deus. O teu dia, o meu dia hoje, segunda-feira, é um presente de Deus. E sendo um presente de Deus, não se perturbe o coração. Não desperdice a vida. Não deixe as coisas ruins serem os sentimentos ou os pensamentos a determinar o seu viver. Fixemo-nos em coisas boas. Feito isso, esse momento que eu creio que é importante, saber viver, saber acordar, saber adormecer. Feliz de quem começa e termina o dia em Deus. É isso que a gente espera. Quando, por exemplo, eu digo para você que você pode, toda noite, como fazer antes de dormir? Sinceramente, não é colocar a televisão na forma sleep, daqui 30 minutos e dormir assistindo. Pode ser, não vou questionar, mas eu tenho uma outra proposta. Faça aquilo que é muito recomendável.
Ter livros às vezes ajuda, mas que livros você lê? Mas por isso que eu insisti muito que nós fizéssemos um aplicativo de celular, e isso você pode ter no seu celular. Eu uso e dá certo. Você baixa lá na loja Stores e diz assim, tem um lá, evangelizar é preciso. Baixando, você vai ter a televisão, qualquer parte do mundo, rádio, qualquer parte do mundo. Mas o que é maravilhoso é ter a liturgia diária. Então, antes de dormir, e isso é uma prática antiquíssima, o que você faz? Quando você vai fazer suas orações, mesmo estando com muito sono, leia o Evangelho do dia seguinte. Dorme com aquele Evangelho ecoando nos teus ouvidos, ecoando na tua mente, sendo trabalhado na tua alma. Eu estou dando dicas muito simples, mas tem uma oração que diz assim: o Senhor vigia meu sono. Agora, se eu durmo irritado, se eu durmo pessimista, se eu durmo vendo coisas ruins, que qualidade que eu vou ter de noite? Que qualidade que eu vou ter para dormir? Então comece a se munir da palavra de Deus. Claro que você à noite não vai lembrar tudo, mas uma frase que fica é uma noite em Deus. Nós temos que lutar com as armas da luz. Nós somos filhos da luz. O mundo é das trevas, mas nós não somos das trevas. E São Pedro fala isso, que nós temos: desperte do sono que dormes, busque a luz e revista-se das armas da luz. Então são atitudes, decisões muito simples que nos dão qualidade de vida. Qualidade de vida, qualidade de sono, qualidade de despertar, qualidade de energia. Gente, ficar o dia inteiro batendo nas teclas doloridas, além de ser desafinado e fazer mal aos ouvidos, consome uma energia muito grande. Filhos da luz, revistam-se das armas da luz. Dei algumas dicas. Faça isso. Antes de dormir, fazer um exame de consciência, pedir o perdão de Deus, ler o Evangelho e adormecer santamente. Pedir para os anjos vir acampar. Mas crie esse hábito, desperte rezando, durma rezando. Então, fique com a mensagem para a semana inteira. Hoje, de modo particular, nós estamos diante de um evangelho de São João, que é próprio para esse tempo de Páscoa, que nos fala: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. Entende? Tudo que eu falei antes não tinha nada a ver com o Evangelho? Tem sim. O que é guardar a palavra de Deus? É você ir cada vez ouvindo, porque a fé passa pelo ouvido, guardando no seu coração e na sua mente. A palavra de Deus é para ser guardada. Nem tudo no tempo é compreendido. Todos nós sabemos que Maria é nosso modelo de discipulado, e ela não tinha respostas, mas as respostas, as palavras, ela não desprezava, ela as guardava em seu coração. Que nós aprendamos, se eu quero ter essa vida de intimidade com Jesus. Ontem nós tivemos a graça, 4 batismos,
22 primeiras comunhões. Que coisa mais linda ver aqueles jovens, adolescentes, fazendo o primeiro encontro eucarístico. Nosso santuário está muito pujante. Graças a Deus, nosso santuário, temos inúmeros catequizandos para adultos, crianças, adolescentes, jovens. Mas você via a hora que eu ia dar a comunhão, a seriedade, a alegria. Uma daquelas jovens corria uma lágrima nos olhos, e não era a gente percebia que não era medo, a alegria do encontro com o Senhor. Tudo isso é guardar no coração. Não guardemos as coisas ruins. Vou insistir nisso. A vida nos prega peças. A vida não nos é muito amável. As pessoas não são muito amáveis. Então não guardemos isso. Guardemos a palavra. Guardemos as coisas boas. Nós temos que ter um certo Alzheimer seletivo, me permite dizer isso, propositalmente. Não sei se é possível provocar Alzheimer seletivo. O que é Alzheimer seletivo? Aquilo que não soma na minha vida, tira. Mas padre, como é que a gente faz isso? Sabe o que você faz? Simplesmente não fortaleça o pensamento. Quando vem, muda. A gente não escolhe o pensamento que vem, mas nós podemos ou não escolher se vamos ficar com ele ou não. Então faça um Alzheimer seletivo. Isso aqui só me traz tristeza. Aí que entra a palavra de Deus. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Combata. Ou por exemplo, o Salmo 90, uma frase: cairão 1000 à direita, 2000 à esquerda, tu não serás atingido. Ou o início: tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, o Senhor te cobrirá com suas plumas. Então, é lutar com as armas da luz. Nessa vida, meus irmãos, é um combate. A nossa vida é uma batalha. E essa batalha, nós temos que vencer em Deus. Guarde, quem me ama, guarda a minha palavra. Que nós saibamos guardar. Eu dei muitas dicas de como fazer isso. Aqui não exige muito, existe decisão. Eu vou guardar a palavra de Deus. Eu vou começar a ser mais atento às mensagens de Deus na minha vida. Aos nossos falecidos, rezemos, pedindo descanso eterno, pedindo que Deus, na sua infinita misericórdia, não importa as circunstâncias em que faleceram, que possam estar em paz. E que bom que nós rezamos por eles, porque isso é uma das obras de misericórdia, rezar por aqueles que morreram. Que a certeza do ressuscitado nos conforte, mas que a certeza do ressuscitado nos coloque em comunhão com Ele. Amém.